Olá, hoje a gente vai conversar sobre ação de medicamentos. Vamos trabalhar esse assunto e tirar eventuais dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. Eu sou o Thiago Nunes, sou advogado. Peço para você se inscreva no canal, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Você me encontra em qualquer rede social pelo @adv Thiago Nunes, Thiago sem H. Vamos bater um papo aí sobre ação de medicamentos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que os meus vídeos são voltados ao público em geral. Então, se você é um estudante de direito, se você é um advogado ou coisa do tipo, esse vídeo não vai servir para você fazer alguma ação, alguma coisa do tipo. Eu sempre tento trazer de modo bem didático, de modo um pouco resumido, bem resumido, para um público em geral, pessoas que não tenham conhecimento com direito. Então, portanto, esse vídeo não vai servir para você. Mas se quiser acompanhar, acompanhe até o final, que tem bastantes assuntos assim, assuntos técnicos também, né, sobre o tema, e vai ser bastante interessante. Um outro recadinho que eu gostaria de dizer é que assim, para o público em geral agora, né, as pessoas muitas vezes não entendem todas as circunstâncias que envolvem uma ação de medicamentos, uma ação para um tratamento. Eu entendo o argumento, né? Aquele argumento eu entendo e também concordo com vocês quando pensa assim, pô, um juiz negou o medicamento para uma criança que estava com câncer. Em contrapartida, lá tem deputado ganhando 30, 40, 50 mil reais. Eu entendo esse argumento. Entendo esse questionamento, também fico bravo, né, com essas situações, mas você tem que entender o seguinte: um juiz, quando ele determina, ele dá uma ordem judicial para que o Estado, quando eu falo Estado, é os entes federativos, né, União, Estado e município, modo amplo, Estado de modo amplo, o juiz manda o Estado pagar um medicamento, esse valor, esse dinheiro vai ter que sair da saúde, vai ter que sair do financiamento do Ministério da Saúde. Não tem como o juiz ir lá cortar um salário de um deputado para pagar um medicamento. Seria bom, né, que se pudesse fazer isso. Se pudesse fazer isso seria uma maravilha, mas ele não pode. Então assim, pensa você está numa fila do SUS esperando uma cirurgia do coração. E pouca demora, eles cancelam, eles remarcam. Por que acontece isso? Muitas vezes porque aquele orçamento, que já é um pouco apertado, teve que dar uma extrapolada, e muitas vezes essa extrapolada é por causa desses medicamentos. Daí tu vê, vai tirar lá R$1 milhão para dar para uma pessoa e vai impedir, vai tirar de quantas pessoas que precisam de cirurgia, para cirurgia, um remédio, alguma coisa do tipo. Então, a ação judicial ação judicial de medicamentos é algo muito responsável. O juiz tem que ter muita responsabilidade na análise por conta dessas questões. Então, eu vejo muita gente, quando um juiz nega um medicamento para uma criança, geralmente, né, onde sai mais comoção, tem toda essa indignação por parte da população. Mas lembre-se, né, infelizmente, não se pode ir lá tirar do salário de um deputado e pagar. Seria bom que pudesse, né? Seria perfeito, estaríamos no mundo perfeito, mas não estamos no mundo perfeito. Então, só para dar esse detalhezinho, não estou aqui defendendo os juízes, dizendo que tomam as melhores decisões, longe disso, mas estou dizendo como que funciona. A partir do momento que o juiz dá uma ordem judicial para pagar um medicamento, seja lá 1 milhão, 2 milhões de reais, esse dinheiro vai sair da saúde, vai sair da pessoa que está esperando lá há 1 ano uma ressonância magnética, está esperando há 1 ano uma cirurgia do coração. Entendeu? Eu fiz um textinho aqui para embasar esse vídeo, né, para ter um roteirinho do vídeo, mas ele ficou um pouco complexo. Como eu falei, o objetivo aqui é para o pessoal mais leigo, mas eu vou falando aqui no vídeo, vou fazendo alguns comentários, e ao final, se você tiver alguma dúvida, não se acanhe, pode perguntar, que eu responderei todos assim dentro do possível. A ação de medicamentos, ela viabiliza uma ordem judicial para que o poder público forneça um medicamento ou custeie algum tratamento. É bom e interessante ler um precedente do STF nesse sentido. O Poder Judiciário, excepcionalmente,
determinará a implementação de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sempre que os órgãos estatais competentes descumprem os encargos políticos jurídicos, de modo a comprometer com a sua omissão a eficácia da integridade dos direitos sociais, culturais impregnados na estrutura constitucional. Portanto, é assim, o juiz, quando ele dá procedente uma ação de medicamento, ou improcedente, enfim, ele está lidando com políticas públicas, que a um primeiro momento, função do poder executivo. Então, portanto, quando um juiz ele invade a esfera do poder executivo, isso ocorre excepcionalmente. É uma exceção à regra, porque a regra é que ele não pode invadir. E essa exceção ela ocorre quando é verificada algum ato lesivo, algum ato legal do poder público, que inviabilize o direito da pessoa a exercer aquele direito, no caso, o direito à saúde, né? No caso concreto, é inviável o Poder Judiciário forneça o medicamento, que muita gente pode estar pensando, por que o juiz não manda o próprio Poder Judiciário pagar? E sim, isso é inviável, não tem discussão. O Poder Judiciário tem que custear, não pode custear essas questões, que é única e exclusivamente do Poder Executivo. Vamos lá. Tem também uma decisão do STF sobre esse tema, que eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Se a prestação de saúde não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre 1. Da omissão legislativa ou administrativa, 2. De uma decisão administrativa em não fornecê-la, ou 3. Uma vedação legal à sua dispensão. Então a pessoa ela vai pedir a administração de medicamentos, ela tem que comprovar na decisão por que aquela decisão foi distinguir, por que aquela decisão foi negativa. Lembrando que assim, para entrar com a ação de medicamentos, você tem que ter uma negativa do poder público dizendo que não forneceu. E aí por que ele não forneceu? Ele vai dizer nessa decisão, ele vai dizer, né? E precisa distinguir isso. E a pessoa ela deve demonstrar a insuficiência de recursos, deve provar que ela não tem meios para pagar esse medicamento. Eu já vi decisões no sentido de, achei tanto quanto equivocada, decisões no sentido que assim, a pessoa tinha um imóvel e de 500 mil reais e o tratamento era tipo 200 mil reais. O juiz entendeu que ela não era hipossuficiente, que ela poderia vender esse imóvel, pagar o tratamento de 200 mil e esses 300 mil ela comprava um imóvel mais em conta, mais barato, né? Um outro ponto de vista que a gente deve observar é que o medicamento ele tem que estar em regra geral, né? Ele tem que estar registrado na Anvisa, tem que ter uma autorização aí da Anvisa para esse medicamento, para garantir que realmente é eficaz. Não existe assim, não pode existir um tratamento pago pelo Estado que seja de pesquisa, que seja experimental, a palavra que seja experimental. Existem exceções, já vi exceções de que a importação de medicamentos não autorizado, quer dizer, não analisado ainda pela Anvisa. Existem exceções, mas são bem difíceis de comprovar. Mas existe sim a possibilidade de existir sim. Pago lembrando, né? Pago pelo Estado. Nós estamos falando da ação de medicamentos. Você tem dinheiro, você quer ir lá comprar um medicamento, também tem meios e caminhos para conseguir isso. Daí é outra situação, né? Tá falando aqui de pessoas hipossuficientes que buscam o Estado para pagar o seu tratamento. Outra situação também é o nome comercial. Existe muita gente que entra com as ações
pleiteando o nome comercial. Isso ele deve ser afastado também. Há regra específica nesse sentido e o nome comercial não deve ser incluso, assim, digamos assim, né? Claro, se existe, se você comprova ali que tal medicamento, tal empresa, tal fornece de modo mais barato, coisa assim, tem argumentos nesse sentido. Mas de regra geral, tem que trabalhar em cima do princípio ativo da droga e não o medicamento, não o medicamento, o nome comercial do medicamento. Ok? Vamos lá, mais uma. Tem um recurso do STF, recurso especial 1.657.156, é o tema 106, para quem, né, eu falei que não ia, o vídeo não era específico aí para o pessoal da área de direito jurídico, mas se você quer ir lá analisar, você advogado, é o tema 106 do STJ. Ele dá algumas, eu vou ler aqui para vocês, ele dá alguns requisitos para ter procedente aí a ação de medicamentos, para você ganhar o medicamento fornecido pelo Estado. 1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado, circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescritibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Então, assim, tem duas situações. Tem um medicamento, digamos lá, um medicamento qualquer, que é fornecido pelo SUS, está na lista do SUS, está incorporado ao SUS, mas por algum motivo faltou e o SUS não está disponibilizando. Essa situação é muito fácil, você tem uma presunção que você tem direito a esse medicamento. Entrar com a açãozinha é muito fácil de ganhar. Quando você precisa do medicamento, ele está incorporado na lista do SUS e por qualquer motivo aí faltou na sua região, isso é bem tranquilo. Agora existe uma segunda situação, quando você tem um tipo de doença e aquela doença é tratada com um medicamento específico que não está incorporado na lista do SUS. Então é esse tipo de ação que a gente está conversando aqui, que é a mais complicada, né? Então você tem que provar, se ele não está fornecido, você tem que provar que ele não é fornecido pelo SUS, né? E dizer a imprescritibilidade, ou seja, provar que por que você tem que usar esse medicamento. Existem muitos casos, e aqui até as ações estão indo nesse caminho, que às vezes o paciente ele toma um medicamento para resolver o problema dele, mas o SUS fornece 3 outros medicamentos que junto resolve o problema do paciente também. Então, o perito que vai analisar essa situação, mas se houver essa questão, muito provável que vai ser improcedente a ação. Justamente por isso, porque existem medicamentos substitutos que o SUS fornece. Mas tudo é caso a caso, isso é muito detalhe, é muita coisa, e é o caso a caso que vai comprovar, que vai dizer que é possível, se não é possível. Não é aqui eu falando aqui porque eu estou falando de um caso que pode não ser o seu, então é muito difícil falar do caso concreto, o caso concreto que determina. O segundo requisito é a incapacidade financeira de arcar com as custas do medicamento. Como eu falei, né, você tem que provar que você não tem condições de arcar com esse medicamento. Existe uma discussão assim, mas é uma discussão mais doutrinária, porque assim, a Constituição fala em direito universal à saúde. O que é universal? Universal é todo mundo. Não existe nenhuma diferenciação de ninguém. Então não importa se o cara ganha 50 mil reais por mês ou se ganha R$1.000 por mês. Todos os dois têm direito à saúde porque ela é universal. Mas a jurisprudência, os tribunais têm entendido que fora do SUS, fora dessa lista do SUS, desses medicamentos incorporados ao SUS, somente pessoas hipossuficientes, pessoas sem condições financeiras que teriam direito a esse tratamento. Eu também sigo nessa linha,
até porque se está no SUS, quando você vai pegar um medicamento no SUS, eles não importam, eles só querem a receita. Você pode ir com uma coisa particular lá que eles vão lhe dar o medicamento, se tiver na lista do SUS, né? E o terceiro requisito é a existência do registro da Anvisa. Lembrando, como eu falei, existe casos e casos, né? E era isso, esses três requisitos: a comprovação do laudo técnico, dizendo que aquele medicamento é essencial, vai garantir a sua saúde, vai garantir o seu tratamento, não existe outro tratamento. O segundo requisito, a incapacidade financeira. E o terceiro requisito está registrado na Anvisa, mas lembrando, há algumas exceções que vai depender do caso concreto. Então esse era o meu recadinho de hoje, falar sobre a ação de medicamentos. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, a gente vai tentando responder dentro do possível. Ok? Obrigado e até um próximo vídeo.